Confesso que uma das coisas que eu mais gostei na minha viagem à França foi, sem sombra de dúvidas, visitar a Disneylandia. E por isso decidi hoje trazer-vos a Disney Book Tag. Olá pessoal, tudo bem? Quem não gosta de ser criança e visitar o mundo mágico da Disney? Acho que quem diz que não tem uma criança dentro de si já esqueceu todo o seu lado mais divertido, e eu, como não quero perder esse meu lado divertido, gosto sempre de ver os filmes da Disney. Gostei muito de visitar a Disneylandia, senti-me uma criança outra vez quando lá andei, e confesso-vos que mesmo sendo grandes nós andámos em todos os divertimentos, em todos os carrosséis, e portanto eu gosto muito da Disney. E por isso decidi trazer-vos a Disney Book Tag. Era uma tag que eu já queria trazer há algum tempo porque acho que está muito divertida, e esta tag foi criada pela Katie Tastic e eu vou deixar o link na caixa de informações para vocês poderem lá e visitá-la, que eu gosto muito dela. E por isso bora lá conhecer então todas as perguntas e todas as respostas a esta tag. A Pequena Sereia, uma personagem que está fora do seu elemento natural, um peixe fora de água. Para esta categoria eu escolhi a Lu do Me Before You da Jojo Moyes, porque eu acredito que ela, quando aceitou a proposta de trabalho para ir trabalhar para a casa do Will, ela estava mesmo um peixe fora d'água, ela não sabia bem naquilo que se estava a meter, e portanto foi daquelas personagens mais divertidas que eu li, de quem não percebia nada ou quem estava mesmo fora do assunto. Foi das últimas personagens que eu li que era assim mesmo um peixinho fora d'água, porque ela, quando aceitou ir trabalhar para ajudá-lo, ela não sabia o que ia, nem sabia aquilo que tinha que fazer, e estava mesmo fora da sua zona de conforto, e portanto eu decidi escolher a Lu. Cinderela, uma personagem que passa por uma grande transformação. Para esta categoria eu escolhi também uma leitura recente, e foi Lisa do Céu com Amor. A história desta personagem é que ela tem um acidente de carro com uma outra mulher, e quando elas chegam ao céu, ela não estava destinada para voltar à Terra, para voltar ao corpo dela. Quem estava destinada era a outra mulher que teve um acidente com ela, que provocou o acidente. E o que acontece é que há um anjo ali, meio destrambelhado, que agarra nela e a mete cá em baixo, só que ela, quando regressa, ela regressa no corpo da outra, para o corpo da outra, e portanto ela leva ali uma grande transformação física, porque elas eram um bocadinho o oposto uma da outra. Branca de Neve, um livro com um grupo de personagens muito eclético. Eu, quando li esta pergunta, ou melhor, quando eu traduzi esta pergunta, e traduzindo o eclético, para mim uma personagem eclética, um grupo de personagens eclético, alguém que é eclético é alguém que tem alguma posição, alguém que sabe muito, e quando eu fui ver as respostas que eu dei a esta pergunta, normalmente era quando havia, por exemplo, um grande número de grupos de personagens. Houve até alguém que respondeu, por exemplo, a série dos Instrumentos Mortais, por ter vários tipos de grupos de personagens, mas eu decidi escolher as personagens dos livros da Jane Austen, porque normalmente são todas personagens, ou quase todas personagens, que acabam por ter um nível societário. Elas são normalmente pessoas inteligentes, que sabem tocar instrumentos musicais, que têm alguns conhecimentos, e portanto eu escolhi os personagens dos livros da Jane Austen, porque para mim esses sim são personagens ecléticos, são personagens com alguma intelectualidade. Bela Adormecida, um livro que te deu sono. Confesso que normalmente quase todos os livros me dão sono quando eu os leio antes de dormir, porque normalmente a essa hora que eu costumo ler, mas o que é certo é que quase nenhum me dá sono, no sentido de quando eu estou a ler, adormecer. O último livro que me deu assim sono, porque eu não estava a gostar mesmo, estava a achar a leitura bastante enfadonha, foi o Stolen, da Lucy Christopher, e portanto eu, como vocês sabem, eu não gostei deste livro, e foi para aí o último que me deu assim mais sono. Rei Leão, uma personagem que passou por um momento traumático na sua infância. Uma personagem que passou por um momento traumático na minha infância, como diz a Katie Tastic, muitos dos livros do YA acabam por ter essa premissa de ter-lhes acontecido alguma coisa na infância, mas eu escolhi o Harry Potter da série Harry Potter, porque ele teve dois momentos bastante traumáticos para mim. Primeiro, foi logo quando era criança, não é? De chegar lá ao Voldemort e tentar matá-lo, coitada da criança, ainda agora tinha nascido. E depois, digam-me aqui, quem não ficaria traumatizado se vivesse com os Dursley? Por favor. Eu ficaria. Ele ficou, não é? A Besta de um Livro. Um livro que te intimidava, mas que acabaste por achar a história muito bonita. O livro que eu escolhi é um livro para maior que eu tenho na minha estante, e que é o Segue o Coração, Não Olhes para Trás, que ainda está dentro da bolsinha. Eu guardo-os ainda dentro da bolsinha com que eles vieram, e este livro, ele é muito grande, a sério. Foi o livro que eu mais demorei a ler, também demorei porque não tinha tempo para ler, mas ele é muito intimidante. Pegar neste livro é muito intimidante, mas a história é tão linda, mas tão linda, passa-se tanto
tanto nesta história, tantos altos e baixos, tanta coisa boa, tanta coisa má, que este livro é lindo. Por favor, peguem neste livro e leiam, porque é maravilhoso. Eu gostei muito, muito, muito deste livro, apesar de ter sido intimidante. Aladdin. Uma personagem que vê os seus desejos cumpridos para o bem e para o mal. Para esta categoria eu escolhi todos os livros de Harry Potter, porque todas as personagens feiticeiras neste livro veem os seus desejos cumpridos para o bem e para o mal, porque basta-lhes assinar com uma varinha e as coisas acontecem. Mulan, uma personagem que pretende ser alguém ou alguma coisa que não é. Para esta categoria eu acabo por ter poucas escolhas, porque eu leio pouca fantasia, normalmente isso acontece muito nos livros de fantasia, mas eu escolhi um livro que estou, neste momento em que estou a gravar a tag, eu estou a ler, e que é uma personagem que se faz passar por outras, que é a Maclean, a personagem principal do livro What Happened to Goodbye, da Sarah Dessen, e ela tem uma vida um bocadinho complicada, porque ela anda de cidade em cidade com o pai, porque o pai é chefe consultor de restaurantes, então ele vai andando de cidade em cidade para ir trabalhando em vários, uma espécie de Gordon Ramsay, estão a perceber, dos livros da Sarah Dessen. E o que é que acontece é que a Maclean, quando chega às várias escolas por onde vai passando, ela decide se quer ou não mudar o nome dela e mudar a sua identidade. Então ela, em cada cidade que foi passando, ela deixou um nome diferente, até perfil de Facebook diferente, e portanto ela criou toda uma personagem à volta dela em cada cidade que foi passando. Portanto é muito engraçado também ver isso num livro contemporâneo, porque é raro isso também acontecer, que é a personagem principal também querer mudar um bocadinho o rumo da sua história. Toy Story, um livro cujas personagens gostavas que ganhassem vida. Para esta categoria eu escolhi as personagens do Circo dos Sonhos, porque eu gostava muito que estas personagens ganhassem vida, porque se há circo que eu gostava de ir ver era o Circo dos Sonhos. Devia ser uma experiência espetacular, ainda por cima, primeiro porque é à noite, depois porque não são as típicas diversões de um circo, são diversões diferentes, e portanto eu gostava muito de visitar este circo. Devia ser uma sensação espetacular, porque há várias tendas diferentes, há várias coisas diferentes, e portanto devia ser assim uma coisa espetacular. Portanto eu gostava que este circo ganhasse vida. E por último, Disney Descendants, o teu vilão favorito. Para esta categoria eu não consegui escolher apenas um vilão favorito. Há um que vai ser sempre o meu vilão favorito, que é o Voldemort, porque foi o primeiro vilão com o que eu tive assim contacto maior e com o qual eu ganhei alguma raiva a ele. E portanto vai ser para mim sempre o meu favorito. Mas há um outro que eu também gosto muito, gosto no sentido da construção da personagem, mas detesto em termos de pessoa, que é o President Snow, da série The Hunger Games. Eu vou deixar aqui as imagens dos filmes, mas porque na realidade eu imaginei-os um bocadinho assim, mas o President Snow é talvez assim dos vilões aquele que mais me irrita, porque é aquele vilão que vai fazendo as coisas assim muito serenamente, estão a ver? Não é aquele vilão que quer a coisa toda assim à força, não, ele consegue tudo à base de entregar uma rosa branca, portanto a coisa é bem feita e eu gosto muito de vilões assim, portanto é que me dá mais raiva a história do President Snow. E o próprio ator que escolheram foi muito bem escolhido, a sério. Parabéns. Esta foi então a tag da Disney e eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Eu gosto muito da Disney e portanto eu gostei muito de responder a esta tag. Digam-me nos comentários qual é o vosso vilão favorito. É talvez daquelas perguntas mais complicadas para eu responder. Foi mais das perguntas mais complicadas para eu responder, porque eu não tenho muitos vilões que eu gosto assim, ou que eu ficado na minha memória. Mas digam-me nos comentários qual é o vosso vilão favorito, aquele que vocês ou adoraram mesmo ou têm mesmo mais raiva. E é isso, espero que tenham gostado. Um grande beijinho, até ao próximo vídeo. Tchau!